Olá e bem-vindos a todos! Vocês são apaixonados por barcos e equipamentos marítimos? Você veio ao lugar certo. Nós veremos os mais incríveis acidentes marítimos capturados pelas câmeras. Começamos com esta hilariante sequência, filmada pela câmera de um marinheiro que aparentemente adora vir e ver pessoas pescando e foi capaz de filmar uma cena incrível naquele dia. 3 pescadores e um garotinho estavam a bordo do seu pequeno barco de pesca. O tempo estava muito bom, as ondas estavam um pouco agitadas, mas não o suficiente para dissuadi-los da sua boa viagem. Porém, a certa altura, uma grande onda apareceu e bateu no barco, que estava na horizontal e, portanto, na posição ideal para ser virado. E foi exatamente isso que ocorreu. Quando o barco foi atingido, ele virou. Quanto ao garoto, ele escapou com sua vida, mas um dos pescadores caiu na água. Uma cena incrível. Está tudo bem ter um barco a motor, um barco para se exibir nas ondas, dançar com elas e aproveitar o cenário de tirar o fôlego, mas o principal é saber dirigi-lo e não deixar que as ondas liderem a dança. Caso contrário, não será bom. Estes 2 amigos estavam a bordo de um barco navegando ao longo de um trecho d'água, mas aquele no controle ainda era um novato quando se tratava de navegação, porque em uma manipulação ele estragou tudo, bem na água. Ao tentar virar à direita, o motorista virou o leme do barco com tanta força que mudou a direção, pegando os homens de surpresa. E como as leis da física são imperdoáveis, você sabe o que aconteceu. Eles foram atirados. Difícil de acreditar quando se considera que um homem pesa cerca de 80 quilos, mas no entanto, eles foram jogados como bonecos. Agora continuamos com esta sequência filmada na Polônia por um turista. Nada melhor do que uma curta viagem ao mar em um barco inflável para admirar as paisagens. Mas, nessa sequência, a viagem deles terminou um pouco mal. A caminho do porto para parar seu barco, eles foram repentinamente surpreendidos e empurrados por uma onda vinda de trás. A onda surpreendeu o marinheiro, que tinha colocado o motor a toda velocidade. Mas o motor a toda velocidade, combinada com o choque da onda, não foi uma boa combinação. E isso fez com que o barco despencasse em direção ao fundo da água antes de se virar, e assim ele se viu completamente embaixo d'água. Os pobres marinheiros também. Acho que eles tinham bebido um pouco. Ir em um cruzeiro, deixar seu trabalho, seus filhos, seus problemas para trás e ir em uma aventura em um enorme transatlântico, parar em várias cidades ao redor do mundo, o sonho não é? Nem por isso. Pelo menos nem sempre. Os passageiros do cruzeiro marítimo devem ter se lamentado seriamente o dia em que reservaram esta viagem. Pego no meio de uma enorme tempestade, o transatlântico ficou preso pelas ondas e pela sua selvageria. Os passageiros que filmaram a cena por dentro ficaram chocados com o que estava acontecendo, tanto por fora quanto por dentro. Móveis indo e vindo, camas que não ficam no lugar, um esvaziamento da piscina, passageiros que não andam retos, água derramada de todos os lados nos decks inferiores, um transatlântico que ameaça submergir na água. As imagens são impressionantes. Também poderíamos dizer que o cruzeiro não foi nada divertido. E não foi mesmo. Te faço uma pergunta. Você vê prazer e alegria no rosto dessas pessoas? Não? Eu também não. Eu sei por quê. A câmera na frente do barco os filmou em uma situação estranha e muito engraçada também. Mas fique quieto, não ria, porque não vai ser legal. Enquanto eles deveriam estar se divertindo muito, surfando as ondas em seu barco, festejando, em orgulhosos biquínis, uma tempestade forte pegou o nosso grupo de turistas. E o clima tropical é imprevisível, como você sabe. E eles estavam no meio do mar e tinham tanto medo de serem derrubados pelas ondas que o barco não se aguentaria em segurança. E os turistas decidiram dar meia volta. E para ser rápido, colocaram o pé no acelerador com muita força. Portanto, naturalmente, eles caíram muito forte nas ondas. Veja o resultado. Homens e mulheres sendo jogados de um lado para o outro com seus pertences batendo nos bancos do barco. Felizmente, não perderam seus biquínis e calções no processo. E não quero imaginar em que estado chegarão à costa, pois não chegaram ao porto seguro. Tudo bem, pode rir. É muito engraçado. Em uma marina, em algum lugar na França, os turistas passeavam admirando a majestade dos barcos à sua frente. De repente, eles foram despertados da sua letargia por um barulho ensurdecedor vindo de longe. Um enorme transatlântico estava entrando no porto, mas como obviamente tinha um grande problema de freio, eu sabia que ele iria colidir com as paredes. Então ele começou a buzinar para convidá-los a limpar os trilhos. Os turistas e pedestres fugiram. Claro que o barco acabou se chocando e esmagando na parede, causando muitos danos no processo. Mas o mais incrível da filmagem, se você olhar, é que em poucos segundos antes do barco romper o muro, uma vovó com uma bengala na mão estava passeando. A pobre senhora quase foi atingida se não tivessem vindo socorrê-la. Aqui está um motorista de barco que veio na hora certa. Pensando que ele iria triunfar em sua entrada do porto e impressionar a galeria, este pobre homem ao leme do seu barco perdeu seus pedais. Ele acabou esmagando contra uma grande estaca plantada na água, que dividiu o barco em 2. Adivinhem como ele nadou de volta. É claro. Quando você faz um grande negócio com um barco, ele pensa que é um avião.
Na verdade, este homem esqueceu que estava pilotando um barco e não um veículo terrestre. Enquanto navegava perto da costa com um amigo, ele queria acelerar para mostrar ao seu amigo do que o seu barco era capaz, mas acelerou tanto que perdeu o controle e acabou ficando entre as rochas, antes de virar completamente. Uma cena hilariante. Finalmente, aqui estão 2 barcos que fazem você rir, mesmo que seja muito errado. Neste primeiro barco, um enorme transatlântico carregando um barco menor, mas igualmente impressionante, teve que lançar o último. O barco menor era amarrado a grandes cordas e os marinheiros simplesmente tinham que desamarrá-los pensando que o barco escorregaria naturalmente para a água, mas isso não foi de modo algum o que aconteceu. Quando as cordas foram violentamente desamarradas, o peso do barco fez com que ele mergulhasse de cabeça na água. Depois disso, a vela virou completamente. Vai ser difícil navegar dessa maneira. Roubar Peter para pagar Paul. Você conhece a expressão? Bem, olhe para este caminhão guindaste. Estando firmemente preso ao navio, ele deveria lançá-lo com um guindaste, mas uma vez que o barco estava na água, o grande caminhão guindaste falhou sob o peso do barco e tombou, terminando de cabeça para baixo. Mas o bom é que o barco foi colocado na água, então isso é alguma coisa. O que você acha desses incríveis acidentes de barcos? Qual deles te impressionou mais? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.